Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Davi Alves. Nesse vídeo eu quero trazer aqui uma notícia muito importante sobre uma declaração do Papa Francisco. O Papa que desde quando assumiu aí, de quando tomou posse, né, do seu papado, ele tem feito declarações interessantes e declarações que nos apontam para coisas que estão por vir, e várias pessoas já comentaram sobre essas declarações do Papa, e saiu aqui então mais uma dessas declarações, e essa declaração é muito forte. Eu quero que você acompanhe comigo aqui. Vocês estão vendo na tela a foto do Papa Francisco, e o título diz assim: Papa Francisco alerta que a humanidade pode enfrentar uma segunda grande inundação causada pelo aquecimento global. Então, a história do aquecimento global, que a grande elite, né, os grandes líderes aí, têm falado bastante sobre isso nesses últimos dias, últimos meses, sobre mudanças no clima, mudanças climáticas, tudo que envolve essa área, né? E nós estamos vendo aqui o Papa, um líder religioso, um líder mundial, que tem uma relação política, com certeza. E aqui embaixo diz assim: em comentários feitos ao escritor italiano Marco Posa para um novo livro, o Papa Francisco garante que a humanidade poderá enfrentar uma segunda grande inundação causada pelas mudanças climáticas, a menos que os líderes mundiais ajam para corrigir a corrupção e a injustiça. Então, olha só, aqui ele está falando sobre uma grande inundação. Gente, é muito importante isso, porque eu vou te mostrar ainda nesse vídeo o que o livro do Apocalipse nos mostra, nos fala a respeito dessa notícia, do que nós estamos enxergando aqui nesse cenário mundial atual. Por isso eu já peço que você continue até o fim desse vídeo, deixe também o seu apoio aqui no canal, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber tudo, todo dia, aquilo que eu tenho colocado aqui, ok? Muito obrigado pelo seu apoio. E como eu estava falando aqui, nós vamos enxergar na Bíblia o que está por vir. E ele está falando sobre uma grande inundação. Eu vou comentar sobre essa grande inundação aqui. E aqui ele continua alertando, né, falando sobre os líderes mundiais que precisam agir para corrigir algumas coisas aqui. Ele já está pedindo uma ação da grande elite, ok? E segundo um trecho do livro divulgado no domingo passado pelo jornal italiano Corriere della Sera, o Sumo Pontífice relembrou a história bíblica do dilúvio universal. Esse dilúvio aqui, como nós sabemos, falando ali da época de Noé, aquele dilúvio que aconteceu na época de Noé, quando a terra foi inundada com aquelas águas, e Noé foi salvo ali através daquela arca, em obediência ao que Deus tinha falado para ele. E aqui o Papa fala, ele relembra a história do dilúvio universal e destacou que Deus o desencadeou para limpar o mundo de seus pecados. Embora reconheça que o próprio dilúvio pode ter sido um mito. Olha só, o Papa acredita que o dilúvio foi um mito, ok? Pode ter sido um mito. Mas a Bíblia não mente, irmãos. A Bíblia é bem clara em suas afirmações. A Bíblia diz que houve esse dilúvio, aconteceu, nós cremos, nós temos fé naquilo que a palavra diz. E aqui ele continua dizendo: ele disse que serve de exemplo para mostrar como Deus usa a raiva para punir a injustiça e corrigir os erros da humanidade. Aqui ele fazendo acusações contra Deus, ele continua dizendo: a ira de Deus é contra a injustiça, contra Satanás, afirmou. Isso é o que vai acontecer agora se continuarmos no mesmo caminho. Aqui está falando o livro de Posa, ou Pozza, intitulado Sobre Vícios e Virtudes,
explora como as dúvidas e crises de fé levam o homem a mergulhar no mistério de Deus. A previsão é que ele seja publicado em março. Então aqui o Papa está falando que da mesma forma, como foi nos dias de Noé, a humanidade estava seguindo um caminho muito ruim, e veio aquela consequência, né, aquele juízo, o dilúvio, sobre todos aqui. Ele está falando que da mesma forma, se continuarmos no mesmo caminho, sofreremos uma grande inundação igual ao dilúvio de Noé. Mas nós sabemos que lá mesmo no texto de Gênesis nos ensina que um dilúvio como aquele não vai acontecer mais, a terra não será destruída por um dilúvio como aquele de Noé. Pelo contrário, se você olhar no Novo Testamento, a Bíblia diz que a terra vai ser destruída pelo fogo no final dos tempos. E aqui ele fala que nós podemos enfrentar uma grande inundação causada pelas mudanças climáticas. E essa questão das mudanças climáticas, gente, se vocês perceberam as notícias, né? Até um tempo atrás estava falando apenas dessa doença global como sendo o mal maior, como sendo aí o ápice, né, o topo dos males existentes na atualidade. Mas agora essa doença global já está ficando para trás, porque a questão de mudanças climáticas, aquecimento global, toda essa história que eles estão contando, falando aí atualmente, eles estão já dizendo que isso é o pior para a humanidade, isso que devemos sim nos preocupar. E falando sobre essas mudanças climáticas e tudo que está por vir, tudo que esses líderes estão anunciando aí sobre coisas terríveis que vão acontecer no futuro, o próprio livro do Apocalipse já fala sobre isso. Como, por exemplo, aqui a partir do capítulo 8 de Apocalipse, nós vemos aqui no versículo 7 o início das trombetas, o juízo das 7 trombetas. A primeira trombeta aqui vai vir chuva de saraiva, fogo, sangue do céu. A segunda trombeta fala sobre um meteoro em chamas vindo do céu. Depois fala sobre a estrela absinto, que vai deixar as águas amargas. Depois, a quarta trombeta fala sobre 1/3 dos planetas escurecendo. Depois, daqui a quarta trombeta, né? Depois tem a quinta trombeta, a sexta trombeta. E aqui, nas taças também, nós vemos coisas acontecendo na natureza, relacionado a essas mudanças climáticas, ó. No capítulo 16, nós vemos aqui a segunda taça, no versículo 3, falando sobre o mar de sangue, depois os rios se tornam em sangue, e a quarta taça falando sobre o calor abrasador do sol. Isso daqui está totalmente relacionado a essas mudanças climáticas. Olha só, Apocalipse 16, versículo 8. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Então aqui vai ser um juízo, ok? Eles estão falando que tem que esse aquecimento, todas essas catástrofes futuras estão relacionadas aí a essa situação da humanidade, né, a mudanças climáticas e tal, coisas na natureza. Mas aqui no Apocalipse nós vimos que vai ser o juízo da tribulação, a quarta taça. Os homens foram abrasados. Aqui em Apocalipse 16, versículo 9. Os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram do nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. Então aqui, ó, aqui vai ter um calor abrasador do sol. O sol vai estar com seus raios, né, com seu calor, de forma muito intensa, muito forte, nesse período aqui, onde as pessoas serão queimadas por esse fogo, e mesmo assim muitos vão blasfemar contra o Senhor. Nem nessa situação vão se arrepender. Então é algo que vai acontecer no futuro, né? Tudo que eles já estão anunciando aí não é novidade para a Bíblia, a própria Bíblia já nos ensina sobre isso. Então, muito obrigado pela sua presença nesse vídeo. Mais uma vez eu peço o seu apoio para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Eu sou o Davi Alves, um grande abraço e até o próximo vídeo.